Bom, é um prazer estar conversando com vocês, com todos os colegas, companheiros que estão ajudando a construir o sistema de saúde brasileiro no estado de São Paulo. Eu sou Sueli Gandolfi Dallari, eu sou professora daqui da Faculdade de Saúde Pública e dirijo um centro de estudos e pesquisas da universidade cujo interesse é o direito sanitário e que existe desde junto da nossa Constituição. A gente é velhinho, desde 88, desde 87 a gente começou a discutir, desde 88 ele existe formalmente. O tema que devemos discutir hoje, agora, é a questão da saúde como direito e como tem evoluído essa questão no nosso tempo, né? Eu acho muito interessante, eu acho um grande desafio conversar sobre isso, e muito oportuno, porque a ideia de direito mudou muito nesses últimos anos. Eu posso dizer assim com muita tranquilidade que nós partimos de um momento em que tínhamos o direito igual à lei, e isso foi verdade até mais ou menos o último quartel do século XX. O que é interessante, porque é exatamente quando nós decidimos que saúde era direito e que merecia um acolhimento constitucional, a gente já estava neste momento em que as coisas começavam a mudar. Eu acho que para isso preciso contar um pouquinho só de história, mas bem pouquinho. Vamos fazer um rápido percurso, pensando que, bem antigamente, quando a gente fala lá da Grécia Antiga, os gregos que viviam no século IV a.C., eles não tinham sequer uma palavra para diferenciar o direito da justiça. Direito e justiça era a mesma coisa, quer dizer, o direito tinha sempre que ser justo, tinha sempre que produzir justiça. Essa ideia é uma ideia da humanidade. As pessoas querem hoje, se a gente perguntar para cada um aqui, todos querem que o direito seja justo. Isso faz bem, viver numa sociedade justa faz bem para cada um de nós, nos permite realizarmos, fazer todas as outras coisas que a gente quer bem. Isso sempre foi verdade, então. Mas aí chega um momento lá, quando eu estou passando bem depressa na história, vamos parar lá quando os romanos estavam dominando o mundo conhecido, o que nós conhecemos, né? Os romanos, aí nós estamos falando da época de Cristo, um pouquinho para frente. Os romanos eram muito práticos. Eles diziam, mas se a gente, a cada momento que tiver que discutir qual que vai ser a regra da vida social, a gente tiver que procurar, porque a gente só vai saber o que é justo na discussão, não é? Ninguém sabe, porque o que é justo para mim pode não ser exatamente o que é justo para você, nem o que é justo para você. Então, quando nós conversamos, aí a gente sabe direitinho qual que é a melhor maneira, qual que é o justo que a gente encontra na sociedade, né? Aí os romanos acharam que isso dava muito trabalho, e eles resolveram que, vamos discutir uma vez, a gente escreve tudo o que a gente chegou à conclusão, isso daí vai chamar a lei, né? E aí a gente arruma a sociedade de um jeito que a lei aconteça, que a gente cobre a execução da lei, e aí tudo vai. O que nós vamos conseguir? Como resultado é a justiça. Então, no fundo, só que o que aconteceu foi isso. As pessoas pararam de discutir o que é justo. Começaram a simplesmente tomar o direito como a aplicação da lei. Nós não precisamos mais discutir a cada momento a justiça. E o grave é que o direito foi se afastando da justiça, né? Então, quando chega um outro momento importantíssimo nessa história, então pensamos lá nos gregos, depois nos romanos, e agora eu vou parar
no final do século XVIII, nas revoluções burguesas. Quando chega nesse momento, os burgueses perceberam que não estava bom isso, que estava eles, por exemplo, que tinham o poder político, o poder econômico, quem tinha dinheiro naquele momento eram os burgueses, eles não tinham poder político nenhum, isso não era justo. Então eles emprestavam, e esse é um principal motivo da revolução, não é? Eles emprestavam dinheiro para as classes dominantes, para o rei, para a aristocracia, e depois, quando iam cobrar, podiam até perder a cabeça, podiam ser condenados até a pena de morte, porque se dizia que cobrar juros era crime, não é? Então eles disseram, não, isso aqui não é justo, esse tipo de sociedade não é justo. E fizeram uma revolução, um momento de revolução importante, que ainda ele acontece junto com o racionalismo, o que a gente chama do século das luzes. Esse momento muito importante da revolução define um novo modelo de Estado, um novo modelo de direito, que é ainda um pouco o que a gente vive hoje. Hoje a gente vive um pouco esse Estado velho com o Estado novo que nós vamos falar em seguida. Então, esse modelo do burguês, do final do século XVIII, do liberalismo, é um modelo que me parece, teoricamente, eu ainda digo isso, sabendo até às vezes do risco que eu corro de ser mal interpretada, mas eu imagino que deve ser muito bom, porque Rousseau dizia assim, o que é que nós vamos abrir mão da nossa vontade, cada um abrindo mão da sua vontade particular, vai formar a vontade geral e depois nós vamos ser governados pela vontade geral. Em resumo, ele está dizendo, nós vamos escrever o que a gente quer na Constituição, a Constituição vai ser a lei maior, tudo o que acontecer no Estado tem que ser subordinado à Constituição, então, no fim, o que vai estar acontecendo é a execução da nossa vontade. Ora, isso é muito bom, não é? Eu ainda acho muito bom viver num Estado assim. O problema é que quando a gente foi discutir como é que faz essa vontade geral, quem é que vai fazer, logo, mas imediatamente, e se a gente pegar o exemplo francês, é ótimo isso, já na discussão da Constituição francesa, que era todo mundo brigou, estava todo mundo de acordo que é assim que nós queremos viver. Então tá bom, então agora vamos escrever a Constituição para dizer como é que as coisas vão funcionar. Na hora que escreve a Constituição diz assim, quem vai fazer a lei são os homens, sexo masculino, os homens, né, que têm determinada renda, que podem decidir com liberalidade sobre os aspectos da vida social. Ora, então o Estado que se formou não é mais o Estado para executar a vontade geral, é o Estado que vai executar a vontade dos homens ricos, né? E é esse o modelo que chegou até nós. Então, quando eu digo que começa a mudar no final do século XX, é um Estado que a lei a gente vai ter que se preocupar muito com essa feitura da lei, em resumo, né? Quem é que faz, como faz, e aí a gente vai tendo várias adaptações, tentando alargar quem faz, como faz, aí começa o voto, é uma luta do voto das mulheres e tudo. Bom, em resumo, nós conseguimos, e eu acho que aqui nós precisamos falar de 3 momentos, e aqui estamos chegando perto do nosso tema, esse momento inicial, esse momento da revolução, chama, na teoria, o Estado de Direito. Nós estamos dizendo que
que está se formando o Estado de Direito. Imediatamente, e é muito rápida essa consciência, os trabalhadores percebem que eles ficaram de fora, né? E aí eles vão fazer uma revolução que para o direito é uma revolução, que é a conquista dos direitos dos trabalhadores. Eles vão dizer assim, não, essa lei desse jeito que está não é justa, eu preciso que a lei olhe a realidade, não dá mais para ser essa coisa em tese, ela precisa olhar a realidade. É diferente o trabalhador do dono da fábrica. E se eu não fizer um contrato entre o trabalhador e o dono da fábrica, nunca vai ser livre, a menos que eu proteja o trabalhador. Então aí eu vou proteger, porque senão eles vão negociar e ele vai trabalhar 20 horas por dia, ele não vai ter férias, tudo isso a gente já sabe, né? Então o Estado aparece aí para cuidar disso. E ele vai dizer, não, esse contrato tem que obedecer um horário semanal, um horário diário, tem que ter folga semanal, tem que ter férias, direitos dos trabalhadores. Nesse momento, a teoria vai chamar de Estado social de direito, ou Estado de direito social. Ele vai olhar a realidade. A lei não é mais algo em tese, é algo que se preocupa com a realidade, para quem ela está se aplicando. E ela vai se aplicar em muitas e muitas situações. E aí a gente chega rapidinho, desculpe a pressa, mas temos pouco tempo, a gente chega rapidinho no que a doutrina chamou de Estado democrático de direito, basicamente isso, que acontece no final do século XX. Por que muda? Porque a diferença, as pessoas vão percebendo que a lei não vai, a execução da lei, o direito de verdade, que é a realização, no caso concreto, ele vai ficando muito longe da justiça, porque tem lei sobre tudo, ninguém acompanha, e a ideia, o ideal de justiça se perdeu. No fundo, as pessoas, no final do século XX, entenderam que direito e justiça estavam completamente dissociados. Completamente, infelizmente, isso é verdade. E aí, então, nasce um movimento importante que vai, tanto um movimento político, e a gente vai ver isso nos estados que reformaram suas constituições, que é o nosso caso, é o caso do Portugal, Espanha, na Europa, várias constituições africanas, que vão dizer, olha, não é mais, eu quero o Estado de Direito, eu quero que a lei mande, mas não basta só a lei mandar, eu preciso que o povo controle a execução das leis. E isso, então, vai fazer, isso aparece nas constituições, né? E os teóricos do direito, então, vão dizer que é isso agora. O Estado é o Estado democrático de direito. Não é mais, direito não pode mais ser definido pela lei. Ele é a lei mais a democracia. Então, ele é a democracia tradicional, dita democracia representativa, a democracia em que a gente elege os deputados, senadores, e a democracia direta, onde nós estamos decidindo as coisas nos conselhos, nas conferências, acompanhando a execução da política pública. E porque ela está definida na lei, mas ela só aparece na realidade. Eu preciso desse acompanhamento, porque senão o que está na lei pode não acontecer na realidade. Então, o que eu queria chamar a atenção agora, o nosso tempo está acabando, mas que eu acho que é muito importante, nós, Brasil, vivemos isso, definimos a saúde como um direito, já nessa fase, a Constituição começa dizendo que o Brasil é um Estado democrático de direito. Então, e onde o poder se exerce pelo povo, tanto por meio da eleição de representantes, quanto diretamente, não é?
E na saúde, quando nós dizemos, a Constituição diz que saúde é um direito, ela diz, vai ser conquistado esse direito, que deve ser de todos, ele vai ser conquistado por meio de políticas públicas. Então, estas políticas públicas, controlar a execução dessas políticas públicas, verificar a existência, formular essas políticas públicas e controlar a sua execução, é um aspecto fundamental para a conquista do direito à saúde. Eu quero só, porque agora vocês vão discutir, eu quero só deixar mais uma questão para ser pensada, do lado do direito especificamente, se houver possibilidade dessa discussão. É a questão da importância da formalização da nossa participação na elaboração das políticas. E eu me explico, uma regra que nasce, uma regra jurídica que nasce desta participação popular, que nasce nesta nossa Conferência Estadual de Saúde, ela é mais importante, ela é mais pública do que uma regra que é feita exclusivamente pelos nossos representantes. Mas nenhum jurista vai saber disso, porque nós não temos o hábito de escrever nas nossas normas como é que ela foi feita. Então, eu queria deixar esse pensamento, até um desafio. Pensem se, de fato, o que nós estamos fazendo nessa conferência, fazendo norma, criando políticas públicas, nós estamos sendo capazes de contar para os juízes, no fundo, para o sistema judiciário, que é quem vai dizer em última instância como é que está o direito. Porque se o nosso sistema executivo não der conta, a gente vai bater na porta do judiciário. E o judiciário valoriza o Estado de Direito, o judiciário precisa da norma. Então, vamos construir a norma, vamos escrever e dizer assim, olha, isso aqui foi feito, essa portaria foi feita na discussão, na plenária da Conferência Municipal de Saúde, ou foi feita na plenária da Conferência Estadual de Saúde. E com tanta gente, quem estava participando, como é que é isso? Ou então esse consenso terapêutico foi feito com a participação desse tipo de pessoas. Isto vai valorizar, o juiz vai ser obrigado a entender isso, porque ele sabe que o direito hoje não é mais exclusivamente a lei. O direito se realiza ele só é verdade na vida, né? O direito só acontece na vida, somos nós que vamos fazer essa questão de viver, nós somos responsáveis por viver nessa sociedade justa. Então, é daí que ele vai ser obrigado a decidir conforme o que nós queremos, né? A tradição dele vai obrigá-lo a decidir conforme o que nós queremos, vai obrigá-lo a decidir conforme o que está previsto nessa norma que é pública, que foi feita, é fruto exclusivo da participação popular direta, né? Esses seriam as primeiras ideias. Acho que se nós discutirmos por aí, vamos conseguir produzir um Brasil justo, pelo menos São Paulo. Obrigada.